Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre ensino, sobre aprendizagem. Vai ser um vídeo bem curtinho, mas vai fazer você entender alguns aspectos e algumas coisas que muitas vezes você ouve por aí, você fala, por que isso, né? Do que eu tô falando? Tô falando do ensino tradicional. Como a criança aprende, como nós, seres humanos, aprendemos, não só a criança, mas eu identifiquei isso, inclusive em nós adultos. Como que funciona o aprendizado? Segundo Maria Montessori, ela conta algumas experiências fantásticas com relação a criancinhas pequenas, de 3, 4, 5 anos de idade, que como foi montado o ambiente. Eu não sei se você está por dentro, então vou dar uma breve explanada de como funcionava. Maria Montessori, ela recebeu o encargo de cuidar de uma creche, entre aspas, né? Na verdade, era um lugar onde iam despejar as crianças cujos pais não tinham condição financeira de ficar com elas e precisavam trabalhar. E aí, durante o dia, essas crianças não tinham com quem ficar. Então, o que foi feito, né? Pegaram lá uma salona, um salão bem grande, colocaram as crianças lá dentro e pediram para Montessori dar conta delas, né? Aí Montessori contratou uma pessoa que não tinha experiência também com o ensino, e isso ela disse que foi muito bom. Por quê? Porque o professor, quando ele já tem a experiência do ensino, ele quer impor. E como essa pessoa ela não tinha experiência, então ela meio que não sabia o que fazer, ela deixava as crianças mais livres e foi onde foi possível entender alguns aspectos das crianças. Então essas crianças, elas eram livres, entre aspas, né? Não que, quando a gente fala em liberdade, quando a gente fala em deixar a criança escolher, já vem aquela coisa, né? Ah, mas criança vai fazer tudo que ela quer então? Não, criança não vai fazer tudo que ela quer. É dar escolhas para a criança, mas dentro de limites, diferente do método tradicional de ensino e de educação que nós utilizamos, normalmente nós pais utilizamos, onde a criança apenas ouve e obedece. Não tem direito à resposta, não tem direito à réplica, à tréplica, nada. E aí nós criamos seres humanos que podem se destacar em, acredito, 2 ou mais aspectos, mas 2 principalmente. Vai se tornar uma criança que só obedece ordens. No início isso é bem legal, porque, nossa, meu filho é extremamente obediente. Mas quando ninguém lhe dá ordens, aquela criança não sabe o que fazer. Ou vai ser uma criança rebelde, que vai, né, se revoltar contra tudo, inclusive contra as coisas boas que os pais ensinam. Por quê? Porque ela não tem espaço. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me rebelar para eu conseguir fazer alguma coisa. Eu vou mentir, eu vou enganar, eu vou fazer as coisas escondido, porque se não for escondido eu não consigo fazer nada. Então, esse é o tipo de educação quando a gente só pune a criança e a gente não deixa a liberdade para ela. Mas nós estamos falando aqui de aprendizagem. Como a criança aprende? A criança aprende de dentro para fora, não é de fora para dentro. O que nós temos, assim, na nossa mente é que um bom professor, lógico que um bom professor faz a diferença, mas um bom professor vai ensinar muito bem o seu filho. Depende. Uma pessoa que sabe muito pode não conseguir criar o ambiente necessário para passar esse conhecimento para a criança, entende? Então é assim, não é que você vai enfiar dentro da cabeça da criança, mas a criança ela se apodera. Inclusive esse é o termo que Montessori usa. A criança ela se apodera do conhecimento, entende? Então daí a importância do ambiente onde a criança vai estar inserida ser um ambiente preparado especialmente para ela, do profissional que vai estar lá, né, ensinando a criança, ser uma pessoa que tem consciência de como a criança aprende. Então, como que funciona? Por que o nosso método tradicional de ensino é tão pecaminoso, digamos assim? Por que muitas vezes quando eu falo assim, eu defendo o homeschooling, não é que eu seja contra a escola, gente, eu não sou contra a escola, mas eu sou contra esse sistema de ensino que faz com que os nossos filhos, as nossas crianças, sejam pessoas que sentam e apenas ouvem, sabe? O aprendizado ser aquela coisa de vem tudo do professor e o aluno apenas retém.
O professor fala e o aluno fica quieto, ouvindo. Não pode conversar, não pode virar para o lado, não pode fazer nada. Para crianças que são hiperativas, isso é terrível. A criança já não consegue ficar quieta. Imagina ficar sentada só ouvindo, não retém. Por mais que a criança de repente consiga parar e ficar quieta olhando para o professor, isso não significa que ela está retendo algum conhecimento, entende? Então, preste atenção em você. Vou começar pelos adultos. Quando você conhece uma coisa nova, uma novidade, que aquilo te atrai, né? Vamos colocar em pauta excesso, vamos exagerar. Quando uma pessoa se apaixona, o que acontece com ela? Todo o foco dela é voltado para a pessoa por quem ela se apaixonou. Ela pensa nela o dia inteiro, ela quer estar junto, é como se ela tivesse uma sede que precisa ser saciada. Da mesma forma acontece com o conhecimento. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu várias vezes. De eu conhecer algo novo e aquilo desperta em mim uma sede que eu falo, não, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso entender. E aí eu fico e eu foco naquilo e eu desvio o olhar de outras coisas que para mim naquele momento são menos importantes e eu foco totalmente naquilo que é do meu interesse, que eu quero entender, que eu quero aprender. Eu tenho sede, até que aquilo seja saciado, e existe um momento que vai ser saciado, você precisa daquilo, intensamente. Então, Maria Montessori, ela cita alguns exemplos, por exemplo, de uma menina que ela, acho que foi a primeira vez que ela percebeu que ela estava lá brincando, né? Na verdade, ela estava trabalhando com os cubos, onde tem que colocar cada um no seu devido lugar. E diz que essa menina estava lá concentradíssima, ela não ouvia nada, ela não conversava, ela não fazia barulho, ela estava lá trabalhando. Maria Montessori chama isso de trabalhar, né? Tava lá no trabalho dela. E aí ela chegou perto dessa menina e começou a perceber que havia uma concentração tão grande que ela não percebia, era como se ela estivesse em transe mesmo. Ela estava lá, o mundo afora não existia para ela. E aí ela pediu para a professora levar os outros alunos para brincar, para fazer alguma atividade, assim, para ver se a menina se interessava. E a menina nem tchum. Maria Montessori começou a contar quantas vezes essa menina encaixava aqueles cubos e tal. Do tempo que ela começou a contar, foram 40 vezes. Fora o tempo que ela não contou, né? Aí ela disse que pensou assim, vou mudar essa criança de lugar para ver se ela volta, né? Aí ela pegou uma cadeirinha, colocou a criança, tirou assim no movimento rápido e colocou a criança na cadeira. Disse que a criança pegou todos aqueles cubos e colocou no colo dela. E continuou. E aí a Maria Montessori pegou ela e levou na cadeira, né? De um lugar para o outro, ela nem tchum, continuou no trabalho dela lá. Diz que depois de muito tempo, a menina parece que despertou. E aí ela deu um sorriso de satisfação, tipo assim, agora estou satisfeita. E aí ela foi brincar com outra coisa. Aquele período em que ela estava lá concentrada era o período em que algo na cabeça dela estava se encaixando, ela estava se desenvolvendo, que a gente não pode dizer o que é, né? Talvez com a ciência futuramente, com algum maquinário muito tecnologicamente evoluído, nós consigamos, mas no momento a gente não consegue. Então, quando a criança ela está concentrada em algo, isso é tão bonitinho, né, gente? Quando a gente vê uma criança concentrada, quanto menor for, mais fofa é. O que a gente faz? A gente fala, ai, que linda! E chega lá e dá um abraço e um beijo. Tudo errado. Tudo errado. Não faça isso. Deixe a criança, observe de longe, ela está concentrada porque ela está aprendendo. E aí eu comecei a observar isso nos meus filhos, que eram assim, que eles passavam por fases. Falei, poxa, começa uma fase, daí fica naquilo. Meu filho já passou por várias fases. Teve a fase do skate, teve a fase do basquete, e aí ele fica naquilo, ele levanta cedo pensando naquilo, e ele passa o dia pensando naquilo, ele só fala daquilo o tempo todo, e ele só queria um skate melhor, e um skate novo, e queria levar o pai para andar de skate, e alguém que ele conhecia que andava de skate, ele ficava encantado, e ficava naquela coisa do skate. Depois passou aquela fase. Hoje em dia ele nem fala mais direito de skate, de vez em quando ele pega e anda, mas ele não tem mais aquela sede, sabe? Aquela sede. Então, por isso que eu sempre falo, se você deixa a fase,
ela passa. Se você não deixa, é perigoso ela fixar e a pessoa ficar o resto da vida com aquilo porque ela não conseguiu passar de fase, porque nós impedimos. E aí, quando eu comecei a observar isso, eu comecei a observar que eu também sou assim. Eu também passo por fases, tem fases que eu tô assim, como eu expliquei para vocês no início do vídeo, né? Não vou falar tudo de novo. Mas aí, por que eu trouxe isso para vocês? Maria Montessori, ela traz um outro exemplo de crianças que já eram um pouquinho maiores, de 7 anos, de 6, 7 anos, que fizeram coisas extraordinárias que, se o professor pedisse, jamais fariam. Uma delas fez um cálculo matemático de multiplicação gigantesco, de um número assim enorme. Ninguém pediu, a criança quis fazer. E aí diz que aquele cálculo durou dias. Você imagina uma criança de 7 anos fazendo um cálculo matemático que durou dias. E aí diz que ele pediu ajuda para os amigos para colar papel do lado para ele continuar aquela conta até que ele conseguiu terminar. E quando terminou, ele ficou super satisfeito. E muitas vezes as crianças fazem coisas que para nós não faz o menor sentido. Isso que eu venho chamar atenção para vocês. Minha filha fez isso na semana retrasada. Minha filha tá com 9 anos. E aí ela começou, não sei por que cargas d'água, pesquisar sobre signos. Ela descobriu os signos. Eu nunca falo para eles sobre isso porque é uma coisa que eu não acredito e não dou muita ênfase, né? Lógico que tem a sua parte que, né, faz sentido, mas assim, não dou ênfase. E aí ela descobriu, eu nunca nem tinha falado para eles o signo deles. Aí ela chegou e falou assim, mãe, você nunca contou isso pra gente? Eu sou de que signo e tal? Tinha filho meu que nem sabia que signo que era, porque eu nunca pesquisei. Ela foi lá, pesquisou um por um. Aí ela vinha toda hora, mãe, você sabe de que signo fulano é? De tal, você sabe de que signo fulano é? E eu ficava irritado com aquilo. Porque eu falava, gente, essa menina vai começar a... Sabe, assim, já vem aquela mentalidade de, vai ficar bitolada em signo e daí vai deixar a sua vida ser gerida pelo signo. Tem gente que é assim, né? Levanta cedo, pega o jornal e não sai de casa enquanto não lê o seu horóscopo. Porque vai que vai acontecer alguma coisa ruim. Então, como eu não quero isso pra ela, eu foquei naquilo que eu não queria. E se não fosse pelo que eu aprendi com Montessori, eu teria cortado dela esse interesse genuíno, né? E aí ela pegou várias vezes o meu notebook escondido, que não era dia de pegar, ela pegou escondido para pesquisar sobre signo. Resumindo, gente, ela chegou para mim e falei, mãe, falou assim, eu fiz uma pesquisa sobre signos. Olha aqui a pesquisa dela. 4 folhas cheias. Ela desenhou cada um dos signos, olha que capricho. Colocou embaixo, né, o nome do signo, 4 folhas de pesquisa sobre os signos. Cada um falando de onde vem, por que que tem esse nome, quais são as características, né? Na hora que eu vi essa pesquisa, eu me lembrei na hora de Montessori. E aí eu tava pronta para falar para ela, para com essa bobagem, que isso nem é verdade. Eu respirei fundo, lembrei desse episódio e falei, nossa filha, que bacana a sua pesquisa, deixa eu dar uma olhada. A hora que eu vi essas 4 folhas preenchidas, imagina que já é difícil, eu me lembro quando ela fazia ensino remoto aqui em casa, que para ela copiar um texto inteiro, ela reclamava tanto, né? Um texto de português ou sei lá o quê. E aí eu falava para ela, vai que você tá conseguindo, você tá terminando. E ela não queria fazer, ela fazia aquilo forçado. Eu tenho certeza que ela não lembra mais nada do que ela fez, que foi obrigada a fazer. E uma pesquisa de 4 folhas que ela demorou, acho que uns 3 dias para fazer, que todo dia ela acordava cedo e ficava nisso, eu nem via ela, que ela ficava só pesquisando e fazendo. Isso daqui foi o rascunho final, tá bom? Antes ela fez numa outra folha e daí ela errou algumas coisas e ela passou a limpo. E olha só que capricho, não sei se vocês repararam, diferentes cores. Ela usou vermelho, ela usou roxo, ela usou azul, ela usou laranja, ela usou dourado aqui embaixo. Olha só. Tudo isso feito no capricho por ela mesma. Ela se interessou por isso e ela quis pesquisar. Terminada a pesquisa, acabou, nunca mais falou sobre signo. Ou seja, era algo que precisava ser saciado naquele momento. Então é por isso que o nosso ensino tradicional não funciona. Porque o interesse genuíno deve vir de dentro da criança.
E quando ela começa algo, ela quer continuar naquele algo. Então, o que acontece na escola? Primeiro, que vai ser apresentado um conteúdo para eles. Alguns podem se interessar, outros não. Os que não se interessaram, talvez se interessariam em um outro momento, se fosse apresentado de outra maneira, né? Mas eles precisam se interessar todo mundo ao mesmo tempo naquele momento que é apresentado. Depois, o que acontece? Aqueles que se interessam pelo assunto e que querem dar continuidade, o que acontece? Tocou o sinal, parou tudo, agora nós vamos para outra matéria. E aí aquela criança que, vamos supor, estava com um interesse genuíno em continuar a pesquisa, porque aquilo precisava ser saciado, ela precisa parar com tudo e começar com uma outra matéria que ela nem está interessada mais. E aí corta o interesse da criança e acaba com tudo. Você sabe o que acontece no longo prazo? Uma coisa muito triste. A gente fica perdido e completamente confuso. Você já percebeu na sua vida ou na vida de alguém por aí? Todo mundo que está em volta, na verdade. Não consegue dar seguimento nas coisas que começa. Começa com maior empolgação, vai até a metade do caminho, para e começa de novo. Para e começa de novo. Por quê? Porque a gente não aprendeu a finalizar. O que é finalizar? Não é finalizar para mostrar para o professor. É finalizar essa sede que você tem dentro do conhecimento. É isso que a minha filha fez, de fazer uma pesquisa de 3, 4 dias e depois que ela conseguiu preencher tudo que ela precisava cognitivamente, aquilo, como se você tivesse bebido um copo de água com muita sede. E aí quando você bebeu todo o copo d'água, agora estou saciada, agora posso ir para outra coisa, para outras tarefas, porque agora eu já me saciei. Você tá entendendo como que funciona? Então, assim, é triste, mas ao mesmo tempo é bom, porque você pode passar por esses momentos que eu passei e pode tomar as atitudes que eu tomei, porque agora você tem conhecimento. Porque se eu não tivesse esse conhecimento, eu teria bloqueado a minha criança e eu teria falado para ela assim: para com isso, não quero mais saber desse negócio de horóscopo. Por quê? Porque eu estava fixa na bitolação, né, na alienação que ela poderia ter com relação ao horóscopo, e eu não estaria observando que ela estava se desenvolvendo cognitivamente, entende? Então, quando o seu filho estiver concentrado, não interrompa. Não interrompa, deixa ele terminar o que está fazendo. E quando seu filho tiver interesse em algo, por mais que você não goste daquilo, tente enxergar além, tente enxergar o que está por trás daquilo. Talvez não é nem o tema, mas aquilo que está por trás do tema que lhe interessa. E depois que passar essa fase, ele vai ficar saciado, ela vai ficar saciada e vai passar para outra. É assim que nós evoluímos. Tá? É isso que eu queria trazer para você hoje. Espero que tenha trazido algum esclarecimento de como funciona, de por que funciona e do porquê que as crianças vão para a escola e não se lembram de nada do que elas aprenderam. Você lembra? Eu não lembro. E eu já relatei aqui várias vezes para vocês que eu era uma ótima aluna. Eu só tirava 9 e 10. E eu não lembro de 90% das coisas que foi ensinado na escola. O que é importante na escola? A interação que eles têm com os colegas é importante e com o professor, se não for uma relação nociva, onde o professor está o tempo todo brigando, o tempo todo mandando e o tempo todo retraindo as crianças, né? Se não for esse tipo de relação, é uma relação boa. Eles aprendem o importante da escola: ler, escrever, fazer cálculo matemático. São as 3 coisas que eles vão levar para o resto da vida. O resto, eles vão esquecer tudo. Então, dedique tempo com seu filho para ele aprender a ler muito bem, para ele aprender a escrever muito bem e para ele aprender a fazer cálculo matemático. Dedique esse tempo com ele, para ele aprender a ler e interpretar o que ele está lendo. Como dizem, né? Já tem até um nome, para ele não ser um analfabeto funcional, aquela pessoa que lê e que não entende o que está lendo, não consegue interpretar. Essa pessoa é manipulável, extremamente manipulável. E a manada ser manipulável é de interesse de alguns. Vocês sabem disso, né? Não permita que o seu filho seja mais um na manada. Tire ele de dentro da manada. Eu sei que hoje, de repente, você não pode praticar homeschooling, de repente você não tem condição de tirar seu filho da escola, mas mesmo dentro da escola, você pode dar o apoio para que ele não se torne mais um na multidão. É isso aí.
Eu sei que é chato, né? Falar mais um na multidão. Ju, o que você tá falando? Que os outros são a multidão? Infelizmente. Quem que é a multidão? A multidão é quem não pensa. A multidão é quem está alienado. A multidão é quem acredita em tudo que os outros falam e não se questiona, não pergunta por quê. Por que está acontecendo isso? Será que não pode ser diferente? Será que o que estão falando é tudo verdade? Será que isso serve para mim? São pessoas que não questionam nada, apenas obedecem ordens. Gente, obedecer ordens, máquina faz isso. Nós somos seres humanos, a gente precisa pensar. É para isso que a gente tem um cérebro. Beleza? É isso que tem para hoje. Espero que você tenha gostado. Uma boa quinta-feira e até a próxima.